Os gorilas são considerados os maiores primatas vivos e são impressionantes em tamanho e força, mas os gigantopithecus eram ainda maiores e mais pesados. Eles eram um gênero extinto de grandes primatas que viveram na região que hoje compreende a China, Índia, Tailândia e Vietnã. Extintos há cerca de 100 mil anos, restam apenas alguns fósseis de dentes grandes e mandíbulas inferiores para nos dar pistas sobre sua aparência. Os gigantopithecus eram parentes distantes dos orangotangos modernos, porém muito maiores. Podiam chegar a ter entre 1,8 e 4 metros de altura, com um peso estimado de 200 a 550 kg. Essas dimensões os tornam os maiores primatas conhecidos pela ciência, superando inclusive os gorilas. Sua imensa força e agilidade provavelmente eram comparáveis às de ursos ou gorilas modernos. Embora sua aparência possa ter sido intimidante, muitos cientistas acreditam que os gigantopithecus eram vegetarianos. Isso significa que, apesar de serem enormes e poderosos, eles não eram provavelmente predadores ou agressivos em relação aos seres humanos ou a outros animais. É fascinante pensar em como esses gigantescos primatas habitaram a Terra há tanto tempo, e os poucos vestígios que temos deles nos proporcionam uma visão única do passado pré-histórico. O Gigantopithecus foi pela primeira vez conhecido pelo mundo científico na primeira metade do século passado, quando não se descobriu sequer um esqueleto, mas sim um pedaço relativamente pequeno. Isso aconteceu em 1935, quando o paleontólogo alemão Gustav von Koenigswald passeava por um mercado e prestou atenção especial às lojas que vendiam produtos da medicina tradicional chinesa. Ele tinha um objetivo específico: estava procurando por ossos de dragão. O termo a ossos de dragão não se referia, como se poderia pensar de imediato, aos restos de dragões, mas sim a fósseis de diversas origens de todo o mundo. Em uma das bancas, von Koenigswald encontrou um par de molares que tinham algumas semelhanças com dentes humanos, mas eram muito maiores do que os dentes humanos e maiores do que qualquer dente de símio conhecido pela ciência. Ainda no mesmo ano, Gustav von Koenigswald descreveu um novo gênero de primatas, chamando-o de Gigantopithecus, que significa macaco gigante. Apesar de ter apenas dentes à sua disposição, o cientista estava confiante de que estava lidando com uma criatura de tamanho enormemente grande. Decidiu-se então continuar a busca nos mercados chineses em 1939. O paleontólogo conseguiu colocar as mãos em mais alguns dentes. Ele descobriu que eles provinham de algum lugar das províncias do sul da China. Essas descobertas nos permitiram aprender mais sobre o Gigantopithecus, mesmo que a maior parte do conhecimento sobre essa espécie extinta venha de poucos fósseis, como esses dentes encontrados. Também ficou evidente que existiram até 3 espécies desse gigantesco macaco. A mais antiga delas remonta a cerca de 9 milhões de anos atrás, durante o período Mioceno. Mas o maior dos gigantopithecus foi o Gigantopithecus blacki, que viveu de cerca de 2 milhões a 100 mil anos atrás, durante o Pleistoceno, no que hoje é o sul da China e o Vietnã. Gustav von Koenigswald apresentou uma descrição completa do Gigantopiteco para o mundo em 1952. Comparação entre o Gigantopithecus e o gorila. Hoje, os gorilas são os maiores grandes primatas e primatas em geral. Podem chegar a ter até 180 centímetros de altura. Também tem um peso significativo, variando de 140 a 200 quilos. Mas, como se constata, eles ainda precisam competir pelo título de maiores macacos, pois, segundo especialistas, os gigantopithecus poderiam atingir até 3 ou até 4 metros de altura. Como mencionei anteriormente, pesavam até 550 kg,
o que faz do Gigantopithecus o dobro do tamanho do gorila das montanhas. E o gorila das montanhas é considerado o maior macaco de nossa época. Se ele se levantar, ultrapassa 2 metros de altura. Seu peso excede 250 kg, às vezes, chega a 365 kg. Mas, em qualquer caso, o líder deste par é o Gigantopiteco. Gorilas são macacos massivos e muito fortes, com músculos bem desenvolvidos. O gorila supera qualquer ser humano em competições de força e levantamento de peso. O gorila facilmente quebra todos os recordes, pois pode mover 10 vezes o seu próprio peso. Um pouco mais tarde, descobriu-se que as diferenças isotópicas são refletidas no esmalte durante a formação dos dentes. Assim, Nelson selecionou várias espécies de animais que habitavam o mesmo território ao mesmo tempo que o Gigantopithecus. Em seguida, ela analisou as proporções dos diferentes isótopos de oxigênio e carbono no esmalte desses animais. Era bem conhecido o que as espécies selecionadas comiam. Portanto, ela obteve um retrato isotópico de suas dietas. A antropóloga então comparou esses retratos com os dados do esmalte do Gigantopiteco. Ao longo do estudo, Nelson conseguiu estabelecer o seguinte: descobriu-se que os grandes macacos eram, afinal, vegetarianos, mas não gostavam de bambu. Isso se distancia da opinião popular entre os cientistas de que o Gigantopithecus comia principalmente bambu. Nelson conclui que as mudanças climáticas, nomeadamente o resfriamento, reduziram drasticamente a disponibilidade de alimentos vegetais ou fizeram muitas espécies e variedades desaparecerem por completo. Assim, a área de florestas diminuiu e o número de savanas abertas aumentou. Ao contrário de macacos menores, o Gigantopithecus não conseguiu sobreviver nas novas condições. Outros primatas eram de menor tamanho, então precisavam de muito menos comida e também podiam viver na copa das árvores. Mas o Gigantopithecus não tinha essa capacidade. Foi por isso que o gênero se extinguiu. É isso, pessoal. Será que o King Kong poderia derrotar o Gigantopithecus? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir e até mais.